Karina Alzeda e na aula de hoje vou ensinar você a fazer essa linda nécessaire. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link para fazer o download está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir as duas folhas no tamanho real e conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se estiver nessa medida, sua impressão está correta. Você vai recortar o molde no risco e vai ficar desse jeito. E como transferir do molde para o material? Você vai seguir o que está escrito no molde e vai recortar no risco, porque já tem o desconto da costura. Aqui o molde da parte superior, que é essa partezinha aqui que vai ficar o zíper. Nós vamos recortar, como está escrito aqui, 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta. Sobre a manta que eu estou usando para fazer essa peça, eu estou usando uma manta fina. Então, minha sugestão é que você use sempre a manta fininha, porque ela fica melhor por ser uma nécessaire de bolsa. Então, você pode usar um acrylon, você pode usar, como eu estou usando aqui, olha, uma R1 de 100, que é fininha, tá vendo? Ela é bem molinha, bem fininha. Você pode usar até uma R2 de 100 também, que também é fina. Ou outro material que você tenha costume, como por exemplo o acoplado. Para o molde do corpo, que é essa partezinha aqui que leva esse detalhe da dobra, nós vamos recortar também no risco, 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta. Para o forro da peça, também no risco, você vai recortar 2 vezes no tecido que você escolheu para o forro. Minha sugestão de enfeite é um lacinho de tecido. E para fazer esse lacinho, eu estou usando 2 pedaços de tecido, pego o molde, coloco aqui em cima e risco. Fica desse jeito. A medida do zíper você vai encontrar aqui no molde da parte superior e é um zíper número 5 e eu coloco aqui no mesmo tamanho do molde. Então, se você tem dificuldade para colocar o cursor, você corte o zíper um pouco maior do que o molde. Então, perceba que é muito pouco material para você fazer uma nécessaire linda como essa. E aqui eu preparo a minha manta e o tecido. Você pode tanto fazer com pontinho decorativo, com quilt, como pode preparar apenas passando o zigue-zague em toda a volta, sem dar o pontinho decorativo. Eu começo a minha preparação pela partezinha aqui do molde do corpo, que é essa parte aqui, com tecido e manta. E aqui no molde nós vamos ter 2 marcações escritas aqui. A primeira, dessa pontinha até aqui 5 centímetros, e desse tracinho de 5 centímetros até aqui 2,5 centímetros. Então, eu pego uma régua e da pontinha até aqui eu marco 5 centímetros. E a partir desse ponto onde eu marquei 5 centímetros, eu vou marcar 2,5 centímetros. Vou fazer isso deste lado e também do outro lado aqui. Fiz a marcação em uma parte e farei a mesma marcação aqui na outra parte. Agora eu vou preparar essa parte, que é essa partezinha da dobra aqui que a gente está fazendo. Aqui nessa segunda marcação eu vou ter essa de 5 como primeira e essa aqui como segunda. Então nesse pontinho aqui, nesse espaço de 2,5, eu vou vir nessa pontinha aqui, ó, e dobro ela dessa forma aqui, ó. E vou fazer com que esse tracinho aqui encontre com esse outro tracinho aqui de 5 centímetros. Então, eu venho e trago ele até que ele encoste aqui no tracinho de 5 centímetros. E vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, nessa parte aqui, ou eu coloco um alfinete, ou eu coloco um clipe. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Então, dobro aqui no primeiro tracinho, aqui do centro, e trago até encostar nesse outro tracinho. Faço a mesma coisa com a parte seguinte. Depois que eu faço essa marcação aqui e faço a dobra, é hora de levar para a máquina e passar a costura de segurança. Só que para que essa parte fique bem retinha, assim, olha, para que a gente possa passar a costura e ela fique retinha aqui em cima, eu venho na partezinha aqui de baixo também, ó, e coloco clipes. Dessa forma, prendendo aqui a parte de baixo, a parte de cima fica reta e eu já posso vir aqui e passar uma costurinha de segurança, só na parte de cima.
fica desse jeitinho aqui, ó, costurada essas duas pontinhas, e perceba que a gente costurou e ela tá retinha, tá? Então, vou fazer isso aqui nas duas partes. E fica costuradinho desse jeito só na parte de cima. Embaixo tá preso aqui, ó, com clipe, mas ela fica aberta, tá? Aqui a gente não costura. Eu vou deixar ela aqui ainda com clipe. E agora a gente vai pegar as partezinhas aqui, que é a parte que eu coloquei no molde como parte superior. E você vai decidir aqui, se no meu caso que tem estampa, qual é a parte que vai ficar aqui com a parte da frente e qual é que vai ficar para a parte das costas. Isso é importante por causa da posição do zíper. Então, você sabendo qual é a parte que vai ficar para frente, você vai saber para que lado você vai colocar o cursor do zíper. Eu não fiz pique para marcar aqui o centro da nécessaire antes de fazer a costura, mas seria importante dar o pique, tá? Tanto aqui como aqui na parte de baixo. Porque o pique aqui ajuda a gente a centralizar a peça. Agora aqui na parte do molde superior, você vai ver uma marcação aqui de 1,5 centímetro. Então tá na posição certinha, que ficaria aqui como a frente da nécessaire. Então essa marcação aqui, você tanto pode fazer ela aqui no tecido, como tá no molde, como você pode fazer no avesso do zíper, em um dos lados do zíper. Então eu pego uma régua, eu tô usando a minha de patchwork, mas pode fazer a marcação com a régua de centímetros também. Venho aqui na parte superior, como tá aqui no molde, e faço a marcação aqui de 1,5 centímetro. Essa é a frente da minha nécessaire, sabendo que essa aqui é a frente, essa aqui será as costas da nécessaire. Então a marcação vai ficar aqui, nessa posiçãozinha aqui. Entendendo que ela vai ficar aqui, olha, pro fundo, então eu venho e faço a marcação aqui. Desse jeito. Então, dessa forma aqui você percebe que a parte que é a frente da nécessaire, a marcação está aqui na minha direita. E a parte que é as costas da nécessaire, a minha marcação está à minha esquerda. Antes de colocar o zíper, nós já vamos prender essa parte aqui de cima, a parte da nécessaire. Então, eu vou colocar ela dessa forma aqui. O pique ajuda a centralizar, mas ela fica aqui, olha, na medida certinha. E a margem de costura que eu vou dar aqui é de 0,5 centímetro. Mas a margem de costura nessa parte aqui só vai interferir mesmo no tamanho. Você, se não quiser dar a margem de 0,5 centímetro, pode fazer com pé de máquina aqui, ou se tiver dificuldade de seguir o 0,5 centímetro com o seu pezinho da máquina doméstica, você pode riscar aqui com a régua e seguir em cima do risco de 0,5 centímetro. Passada a costura aqui de 0,5 centímetro, como é que a gente vai virar para rebater? Essa parte da manta aqui continua na mesma posição. O que você vai virar é isso aqui, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu mostrar aqui a parte do fundo, ó. Desse jeitinho. Essa parte da manta pra cima. E aqui a gente vai rebater a costura dessa forma. E fica desse jeitinho aqui. E a gente vai repetir a mesma coisa, olha, com a outra parte. E depois que eu tenho essa parte toda prontinha, é que eu vou pegar o meu zíper. O zíper que eu tô usando é um zíper largo, número 5, mas se você usar um zíper mais fino na sua nécessaire, não interfere no projeto. Você vai ter apenas uma nécessaire com um zíper menor. Então eu acho mais confortável usar esse zíper aqui. Fizemos aquela marcação de 1,5 centímetro aqui, e eu vou posicionar o meu zíper bem rente a essa parte, ó. Bem rente aqui. E no lugar onde eu fiz a minha marcação aqui, eu vou chegar o meu zíper só um pouquinho para baixo e vou fazer também uma marcação aqui na mesma direção no zíper, ó, desse jeito, tá? E vou posicionar ele bem rente e colocar um alfinete bem em cima do risco. Eu costumo fazer minhas peças com meu zíper na medida exata. Eu sempre corto, no caso, como aqui tem 20 centímetros, eu cortaria o meu zíper com 20 centímetros. Mas, como eu disse, se você tem dificuldade de passar, olha, o cursor sempre deixa um pouco a mais de zíper, tá bom? Bom,
O que é que eu vou fazer nessa hora aqui? Eu vou fazer uma costura de segurança. Então, minha costura não vai ser para pregar o zíper agora. Eu vou apenas prender o zíper aqui, mas não de forma definitiva. Eu vou começar a minha costura a partir dessa marcação de 1,5 centímetro de segurança. Então, eu vou bater minha agulha aqui e vou seguir com a costura para prender o zíper. Depois que eu prendi o meu zíper com essa costurinha de segurança e deixei essa parte aberta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou trazer essa pontinha do zíper até essa minha marcação aqui de 1,5 centímetro. Então tá soltinha aqui, olha, tá presa a partir desse 1,5 centímetro. Eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, e vou dar um jeito de trazer ela, ó, encostar ela, o meu zíper, aqui, desse jeito. Eu vou deixar esse 1,5 centímetro livre, trazendo o meu zíper aqui. E aqui eu vou passar uma costura na máquina, ou você pode vir aqui e dar um pontinho na mão. E ficou desse jeitinho aqui, tá? E depois que eu passei minha costura de segurança, eu vou tirar o alfinete. E vou repetir esse processo do outro lado, mas levando em consideração o lado que tem a marcação aqui, que é onde eu vou posicionar o meu zíper rente para seguir de novo a mesma coisa. Eu começo minha costura a partir desse pontinho até aqui, costuro até o final, e aqui, depois que eu costurar, eu vou trazer, ó, essa pontinha do zíper pra cá e vou passar a costura. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui depois de costurado. Karina, não gostei, achei difícil de fazer esse detalhe aí pro zíper ficar com essa medida. Eu posso fazer com o zíper reto? Pode. Você pode fazer com uma necessaire comum e colocar o seu zíper todo reto aqui e passar o seu cursor sem a necessidade de deixar essa pontinha e de fazer esse acabamento como eu estou fazendo. Depois, o acabamento é simples. Você vai pegar uma das partes do forro e vai posicionar ela aqui na parte superior e vai pregar aqui a parte do zíper como de costume. No caso, você pode passar o seu pezinho de zíper, você pode passar na máquina industrial, que tem a medida de 0,5 centímetro, ou você pode fazer como eu faço na máquina doméstica, que eu chego a minha agulha para a minha esquerda. Então, é dessa forma que eu prego o meu zíper. E depois que eu preguei aqui a costura do zíper, como é que a gente vai virar para rebater a costura? A gente vai trazer a partezinha aqui da manta, olha, para baixo. Então, ela vai ficar aqui no fundo, ó, desse jeitinho. Essa parte da manta para cima, essa parte da manta para baixo. Uma olhando para a outra. E aí, aqui na frente vai ficar desse jeito aqui, ó, quando a gente virar. E eu já vou rebater a costura. Só que essa costura que eu vou rebater aqui, eu vou rebater ela bem rentezinha. E depois que a gente rebate a costura, aqui atrás fica desse jeitinho, ó, como eu falei lá na máquina. Isso aqui é importante para a hora de você enfeitar a sua necessaire. Porque no caso, se você quiser colocar uma etiqueta aqui no centro, você pode prender nessa hora aqui, trazendo o forro para cima. Então é fácil de você vir aqui costurar ou aplicar uma etiqueta. Eu vou enfeitar a minha, estou dando a sugestão de enfeitar também com lacinho de tecido, mas você também pode usar botões para poder enfeitar a sua peça. Então nessa hora aqui também é válido para você vir e costurar botões ou usar o enfeite que você desejar. Mas como o meu enfeite será com lacinho em destaque aqui no meio, eu optei por colocar a minha etiqueta aqui na lateralzinha. Nessa hora aqui eu já posso tirar os meus clipes e, se você desejar, você pode levar no ferro aqui, olha, para ajustar o forro. Lembrando de não passar ferro no zíper, tente passar o ferro apenas aqui na partezinha do tecido. E se quiser ajustar também essa parte aqui de baixo para não ficar com marcação, pode passar ferro também. Depois de tirar aqui os clipes, nós vamos colocar o cursor. Aplico aqui o meu cursor e agora é só finalizar a necessaire. Então, para finalizar aqui a necessaire, é como a necessaire comum. A gente vai colocar manta com manta e forro com forro. Vou deixar o meu cursor um pouco aberto e vamos levar na máquina
para passar a costura em toda a volta. Eu decidi passar a margem de costura nessa nécessaire com meio centímetro. Mas você pode usar a margem de costura que você desejar. Se você está acostumado a usar um pé de máquina de 0,75 para passar como guia aqui, pode usar também. O que vai acontecer é que se você passar um pé de máquina com 0,75, vai diminuir um pouquinho o tamanho da nécessaire, o mínimo, mas pode passar também. Vou deixar aqui uma abertura na parte de baixo que seja confortável para eu poder virar a nécessaire e vou começar a minha costura a partir daqui, venho, passo em toda a volta e termino ela aqui. Uma coisa importante na hora de passar essa costura é que você centralize aqui, olha, e coloque bem ajustado o que for costura com costura. E fica costuradinha desse jeito aqui, olha, eu deixei a abertura e vim passando a costura em toda a volta. Aqui eu vou tirar aquele excesso de zíper e agora é só virar a nécessaire. Se você desejar, antes de virar a nécessaire, na parte arredondada aqui, você pode dar pequenos piques. E aí é só virar a nécessaire. Eu viro inteira, ajustando aqui as bordas, ajustando também aqui dentro, olha, essa partezinha aqui, para ficar um pouquinho reta. E aí, a parte do forro que ficou aberta, você vai ajustar, dando pontinhos à mão ou levando na máquina e passando a costura aqui. Então, super rápida de fazer, prática e gasta pouquinho. Enfeitar sua nécessaire vai ficar a seu critério, mas como sempre, eu estou dando uma sugestão, que é o lacinho em tecido. Para fazer o lacinho, como a gente viu no início, você vai sobrepor os tecidos, vai riscar o lacinho. E para esse aqui em especial, eu vou fazer a costura em cima de todo o risco. Eu não deixo abertura, tá bom? Não deixo, eu faço em todo o risco. Depois de costurado, eu vou vir retirar o excesso de tecido, deixando meio centímetro ou menos aqui de tecido. Vou dar assim, olha, um beliscão para abrir aqui as duas partes, porque eu vou fazer um cortezinho aqui no fundo, na parte de trás aqui do meu tecido. Então eu venho e faço um cortezinho pequeno, um corte que dê para eu virar essa partezinha aqui. Então com um palito eu venho e viro o meu laço. Depois que eu viro, eu venho com o palito e ajusto e vou levar no ferro para assentar essa costura. E fica desse jeitinho aqui, a abertura tá aqui pra trás, como é pequenininha, eu não preciso dar o pontinho à mão, mas você pode vir dar pontinhos, pode passar cola pano, faça da maneira que você achar que deve fazer. Aí aqui eu venho e vou dar os pontinhos para formar o meu lacinho aqui no meio, ó. Então eu venho aqui, vinco e começo a dar os pontos para fazer o meu laço. 1, 2, desse jeitinho, dou o ponto e reforço aqui, olha, dando a volta aqui na agulha e finalizando com o arremate. Você pode colocar aqui, olha, no meio do seu lacinho um botão, uma pérola, fazer da maneira que seja a cara do seu trabalho. Eu vou colocar o acabamento com um retalhinho de tecido. Esse retalhinho aqui vai ficar a seu critério. Eu geralmente corto um quadradinho de 5 por 5 centímetros. Mas aí você vai vendo aqui como é que vai ficar no lacinho. Então eu faço uma dobra, faço duas e aí você tem esse meiozinho aqui do laço. Passo aqui o meu acabamento assim, olha, por aqui, seguro, vou tirar o excesso e finalizo o meu laço aqui com pontinhos à mão. Se você tiver dificuldade para fazer lacinhos, eu indico que você assista o vídeo que eu tenho aqui, estojo de tecido com laços. O meu vídeo de laços de tecido, então eu vou deixar aí linkado aí para vocês, tanto aqui em cima como aí embaixo na descrição do vídeo. E o meu lacinho ficou assim. Você pode nessa hora aqui, vir com a parte do meio aqui da linha e dar pelo menos um ponto aqui para que esse laço fique preso. E depois finalizar com a cola quente. Ou pode vir apenas com a cola quente, passar em todo o seu laço e finalizar a sua nécessaire. E esta é a nossa peça pronta. Uma nécessaire super fácil de fazer, muito linda, ótima para você carregar as suas coisinhas dentro de qualquer bolsa.
E agora que você já conhece o projeto, você pode fazer ela de acordo com a sua criatividade, deixando ela com a carinha do seu trabalho. Você pode fazer ela maior, com detalhes diferenciados, porque todo mundo vai querer comprar essa necessaire na sua mão. E se você desejar ver as fotos das minhas necessaires, me siga nas minhas redes sociais. Aproveite para assistir os outros vídeos do canal e aprender técnicas e peças diferentes. E esta é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais que você encontra com projetos exclusivos Carina Uzeda no site carinauzeda.com.br. Eu vou deixar aqui uma beijoca e espero você nas minhas próximas aulas.